Bom, então participando desse desenvolvimento da nossa Vila de Vilhena, eu já havia sido convidado para ser prefeito nomeado, mas eu nunca quis. Eu disse, não, eu vou ser prefeito de Vilhena assim um dia, mas eu quero ser pela vontade popular, não quero. Com a transformação, em 1977, da nossa vila em cidade de Vilhena, em município, logo depois, aí foi nomeado o prefeito Renato Coutinho, depois o prefeito Arnaldo Martins, e finalmente em 1982 nós tivemos, em 1983, me desculpa, as primeiras eleições. E eu fui candidato e me elegi prefeito. Eu não tinha experiência política nenhuma, a experiência que eu tinha era de pecuarista e de agricultor. Mas tinha muita vontade de trabalhar pela minha cidade, né? Então peguei mesmo, como diz o outro, boi à unha, né? E como nós tínhamos ficado fora dos projetos, né, de colonização, eu usava muito isso para buscar recurso federal, que dizia no Ministério do Interior, nos outros ministérios, que eu não tinha recurso do Planaflora, nem, aliás, do recurso do Polo Noroeste. Então eu conseguia captar recursos, né, em virtude disso. E fiz Vilhena ter um desenvolvimento fora do normal. Para você ter uma ideia, nós já passamos muito de Paraná, né, e já estávamos propriamente encostando em Porto Velho em desenvolvimento. E eu fiz aqui, em 1 ano e 8 meses que eu fiquei na prefeitura, fizemos obras aí que até hoje ainda são as únicas obras que pode-se dizer que ainda são cartão postal da cidade, que é o Parque de Exposição, a Prefeitura Nova, o Hospital Regional, as grandes obras que nós fizemos. As pavimentações muito bem feitas, né? Mas aí comecei a ter problemas com a cúpula do Estado, porque os jornais começaram... Bom, aí os prefeitos resolveram criar a Associação dos Prefeitos. E nós criamos uma associação através de um ato do começo do prefeito de Guajará, o prefeito Isaac Newton, e eu fui eleito o primeiro presidente disso. E já foi feita uma declaração pelo prefeito de Ji-Paraná, uma declaração fora de hora, dizendo que eu seria o candidato a governador, né, do estado, 4 anos depois, e que porque não se aguentava mais o coronelismo aqui no estado. Porque o coronel Jorge Teixeira, como todo militar, ele não tinha esse lado político que tinham os outros ministros. Mas também não era assim um ditador, né? Mas o Jotão o prefeito de Paraná, teve um problema com ele, e essas histórias começaram a vir e eu fui massacrado politicamente, né? Tanto que nunca fui condenado por nenhum processo por desvio de dinheiro público, nada. Todos os processos, que não foram poucos, montaram, porque assim que foi... O Jotão publicou isso aí na abertura da exposição de Paraná, quando perguntaram para ele o que havia daquela reunião que houve na fazenda do prefeito Vitória Abrão. Ele disse, não, a reunião foi muito simples, nós resolvemos criar a associação porque não aguentamos mais esse coronelismo aqui no estado e já lançamos o nosso candidato a governador dos prefeitos, que vai ser o prefeito de Vilhena, Vitória Abrão. O presidente do Tribunal de Contas, que era um homem forte do coronel Jorge Teixeira, que chamava Dr. José Renato Tafrota Shoa, também queria ser candidato a governo. E já era então presidente nomeado do Tribunal de Contas. E aí a coisa começou a bombardear. Me meteram assim 31 processos, num prazo de 15 dias, em mim e no meu grupo mais chegado a mim, que era o prefeito do Colorado, o prefeito de Ji-Paraná, que era o Jotão, o prefeito de Jaru, o prefeito de Ariquemes. E eu sofri esse bombardeio político e fui afastado da prefeitura, como todos os meus colegas, através de intervenção, né? E aquilo me aborreceu muito, né? E eu fui embora. Voltei 4 anos depois, né? E infelizmente eles pararam aquele desenvolvimento,
porque eu já estava naquela época trazendo energia lá do sul para cá, num projeto do União que estava parado em Jauru. Eu era muito amigo do Júlio Campos, que era governador de Mato Grosso, e nós, sem dúvida nenhuma, já em 85, Vilhena estaria interligada no Sistema Nacional de Energia. Hoje a cidade seria outra coisa, hoje nós teríamos uma Vilhena muito mais avançada, porque eu sempre tive uma visão muito grande, eu nunca pensei no presente, eu sempre trabalhei pensando no futuro. Eu sempre fui assim, mas naquela época, em pleno regime militar, as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Hoje você tem mais acesso à democracia, mais acesso a isso. Naquele tempo não havia nada. Eu até acredito que até hoje não, né? Porque eu, por exemplo, eu a gente enxerga o que estão fazendo com o presidente Lula, o que estão fazendo com esse povo, que é umas coisas completamente arbitrárias, completamente fora do que diz os códigos. Até hoje os códigos ainda no Brasil, na minha opinião, o Poder Judiciário pisa em cima e faz o que bem entende com eles, né? Eu sofri muito na mão do Poder Judiciário, mas nunca me calei também, nunca baixei a minha cabeça, porque eu fui criado assim pelo meu pai, né? A ser verdadeiro, a ser realista, né? Eu nunca fui bajulador, eu sempre fui muito firme nas minhas convicções. E por causa disso até eu tinha uma admiração do Coronel Jorge Teixeira, que era governador, gostava muito de mim. E também até o presidente da República, que eu tive como prefeito dessa pequena cidadezinha, trouxe o presidente aqui 2 vezes. Né? E por conta dessas pressões, né, dessa força, né, do poder naquele período que o senhor também, que o senhor sofreu as punições. Foi. Eu, na verdade, eu quando fui embora, eu abandonei os processos, né? Então me decretaram minhas prisões e tal. Quando eu resolvi voltar para Vilhena, que meu pai foi lá me buscar e disse, não, meu filho, você vai voltar para Vilhena. Eu digo, pai, eu não quero mais voltar para Vilhena, estou trabalhando aqui, estou indo bem, não quero, vou tirar a Vilhena da minha vida, o que eu tinha que fazer por Vilhena eu já fiz. Ele falou, não filho, eu não criei, eu estou no fim da vida, não criei filho para ficar corrido de justiça. Você vai, você se apresenta, responde seus processos, depois você volta. E foi assim que meu pai me trouxe de volta para cá em 1988. Né? Eu me apresentei e tal. Mas logo depois papai veio falecer, já uns 5 meses depois que eu cheguei com ele aqui de volta. Ele acho que já estava sabendo que ele estava no fim da vida. E aí, logo depois a Ivone quis entrar na política, minha irmã, e aí falou, meu irmão, você não pode ir embora, você tem que me apoiar, me ajudar na política. Né? E eu acabei ficando aqui de vez ainda.